Bora lá, galerinha, a Primeira Guerra Mundial, parte 2 no canal do DGP Mundo, gente. Um vídeo aí que com certeza tá sendo muito esperado por vocês. Eu fiquei realmente muito surpreendido com o resultado que aquele outro vídeo pegou. Pô, pegou quase 1000 visualizações em um dia só e isso para meu canal é muito. Então eu fiquei muito feliz com a recepção de vocês. Então eu resolvi trazer logo a parte 2 aqui num domingo ainda, que eu tenho certeza que vocês vão ter tempo e tal para poder assistir, porque é um vídeo que provavelmente eu vou falar muito aí, então já se preparem aí pra falação. Enfim, esperar mexer no like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixa o like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me dando demais, tá bom? Lembrando que o link do server do nosso Discord tem na descrição, se quiser fazer parte, é só clicar que eu tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? O segundo vídeo aí é um pouco maior, tem 24 minutos. Mas é entendível, né? Porque aquele vídeo tratou de um ano da guerra e basicamente que vai ser os outros 3 ou 4, eu não lembro direito, acho que são 4 anos da Primeira Guerra Mundial. 1915 a 19, não é? Enfim, a não ser que você conte 15 a 19, daí é 5, né? Mas, enfim, de toda forma, vamos pro vídeo e... Eu ia falar outra coisa, mas eu me lembro com o tempo, tá bom? Bora! Mais ou menos. Lembrei que eu ia falar que na Primeira Guerra Mundial a gente nem teve, a primeira parte do vídeo a gente mal teve, assim... Que nem eu falei, né? Basicamente era guerra de trincheira, então ninguém avançava. Mas na verdade, vamos ser sinceros, eu acho que não vai mudar muito o cenário do mapa aqui durante o vídeo. Um ano havia se passado desde o início da Grande Guerra, e ficou claro que ela não seria uma guerra rápida e gloriosa como se imaginava. Em 1915, os aliados Pelo menos o Brasil ainda tá branco ali, né? Mas logo vai perder a neutralidade. Tentaram desesperadamente quebrar a linha de defesa alemã, porém não obtiveram sucesso. Já os impérios centrais conseguiram grandes vitórias contra os sérvios nos Balcãs e os russos na frente oriental. E por falar em Rússia, eles estavam precisando desesperadamente de suprimentos. E a operação de desembarque em Galípoli tinha como um dos principais objetivos abrir uma rota para abastecer os russos. Infelizmente para os aliados, a campanha de Galípoli se mostrou um fracasso imenso, que custou várias vidas. Então, eles resolveram abandonar e começar uma operação de retirada, que por sinal foi um sucesso. Enganando os otomanos com bonecos e até disparos automáticos, os aliados conseguiram sair dali sem perder um homem. Mesmo assim, isso foi outra derrota para os aliados. Não perdeu um homem, mas perdeu tempo, né? Tudo isso acontecia, as coisas na Grécia estavam estranhas. O primeiro-ministro grego, Eleftherios Venizelos, queria entrar na guerra do lado dos aliados, pois o mesmo via uma grande oportunidade de pegar os territórios da Anatólia Ocidental, que era cheio de gregos. Sem falar que a Grécia tinha... Nessa época, né? Hoje em dia, acho que não tem mais um grego nessa região da Anatólia, que é a Turquia, né? Um tratado de defesa com a Sérvia, no qual eles não honraram. Tudo isso porque o rei Constantino I da Grécia era casado com a Sofia da Prússia, que era irmã do Kaiser Guilherme II da Alemanha. Ou seja, ele era a favor... Mas aí é um ponto, é importante lembrar, cara, que nessa época aí as famílias reais da Europa inteira, basicamente todo mundo era primo de todo mundo, né, cara? O cara da Rússia era a cara do rei da Inglaterra, todo mundo era primo um do outro. Então, tipo assim, se for é treta em família aqui, porque se for um pegar, vou ficar do lado do meu primo, de não sei quem, ele vai ter que se aliar a todo mundo no final, tá ligado? Da Alemanha e queria que a Grécia continuasse neutra. As coisas ficaram feias depois que a Bulgária declarou guerra na Sérvia e a Grécia foi meio que obrigada a mobilizar tropas para essa região. Mesmo assim, o rei se recusava a entrar na guerra, e depois de uma série de eventos complicados, o país acabou sendo dividido em dois, sendo essa parte controlada pelo Venizelos e apoiada pelos aliados. Eles iriam iniciar uma ofensiva contra os búlgaros para tentar ajudar os sérvios, mas como vocês sabem, as coisas não deram muito certo no fim. Depois da queda da Sérvia, Montenegro é dominada em algumas semanas. Enquanto isso, os soldados sérvios tentam fugir pela Albânia. Essa travessia seria dolorosa para os sérvios, e muitos deles morreram de fome, exaustão ou até mesmo atacado pelos locais. Os que conseguiram atravessar pelas montanhas albanesas fugiram para a ilha grega de Corfo. Em 1916, doideira, né, cara? Na frente ocidental, os alemães iniciaram... atravessaram o território inteiro inimigo, basicamente, pra conseguir um refúgio, né? Uma grande ofensiva aqui na icônica cidade de Verdun, iniciando uma das mais sangrentas batalhas de toda a guerra, que duraria praticamente o ano todo. Enquanto os alemães estavam ocupados em Verdun, a Rússia resolve iniciar a sua maior ofensiva na guerra, e conseguem capturar vários quilômetros de territórios na Galícia, além de recuperar alguns territórios que tinham sido dominados pelos alemães. Essa ofensiva foi terrível para a Áustria-Hungria,
Austro-Hungria. Porém, ela também custou bastante ao Império. Porque a Rússia, a gente sabe que ela vai acabar se quebrando e ficando mal, porque a gente sabe aí que a Rússia em si, o Império Russo, não vai durar muito tempo, né? Vai rolar uma coisinha doida aí, né? E eles nunca mais se recuperariam. No mês seguinte, vendo que os alemães estavam sufocados em Verdun e na frente oriental, os britânicos iniciam outra grande ofensiva aqui no rio Somme. De início, eles se saíram bem mal. Pra quem não sabe aí, daqui a pouco vai ficar sabendo, né? Que na Rússia, daqui a pouco vai acontecer uma famosa baguncinha, né? Mas, no geral, essa batalha atrapalhou bastante os alemães em Verdun. Um fato interessante é que essa foi a primeira batalha em que os britânicos usaram tanques de guerra. Porém, eles não ajudaram muito, pois eram poucos e tiveram bastante problemas técnicos. O Reino Unido era bem... Mas já é bizarro você pensar que é uma tecnologia que foi criada durante a guerra, né? É muito bizarro isso, né? Enfim, próximo de Portugal. Isso pra mim é a parte mais legal da Primeira Guerra Mundial, que não tem muito na Segunda, né? Até tem, né? Que, por exemplo, tem a bomba atômica no fim da guerra, mas eu acho bomba atômica, sei lá, apelação demais, né? E fora que é zoado pra caramba que os Estados Unidos fez no Japão, né? Enfim. Mas, em questão, assim, de avanço militar, eu acho isso mais interessante da Primeira Guerra Mundial, que você começa lá, que nem eu falei no primeiro vídeo, com cavalaria, com coisas assim, depois você já tem tanque de guerra, os aviões sendo usados em batalha. Pô, isso é muito doido, né, cara? É muito interessante você ver desse ponto de vista, assim, como mudou tudo ali, né, cara? Então, a pedido deles, os portugueses apreenderam navios alemães e austro-húngaros que estavam em portos portugueses. Em retaliação, a Alemanha declara guerra a Portugal. A maioria dos portugueses lutaram nas trincheiras da frente ocidental e nas colônias africanas. Não fazia ideia disso, até porque Portugal, bom, se tiver algum português, me corrija melhor, na Segunda Guerra Mundial eu nunca entendi muito bem o que acontece pra Portugal e Espanha. A Espanha acho que tinha rolado guerra civil lá, mas eu nunca entendi muito bem, eu acho que eles eram, bom, eu não vou falar quem eles eram pró aí, porque eu não tenho certeza, se eu falar posso acabar sendo acusado de ter falado besteira, mas sei que eles tiveram uma participação assim mínima, né? Até onde eu sei na Segunda Guerra Mundial. E Portugal acho que nem sei se enviou soldados. Se tiver alguém aí, deixa nos comentários que eu realmente não sei, ignorância minha. Em maio, no Mar do Norte, acontece a primeira e única grande batalha naval de toda a guerra. E apesar de estar em menor número, a Alemanha conseguiu causar danos imensos à Marinha Real Britânica, afundando 14 navios. Que isso? No entanto, os alemães acabaram recuando e voltando para os portos. Enquanto o Reino Unido estava meio ocupado na guerra, acontece uma rebelião na Irlanda, que foi suprimida pelos britânicos em menos de 6 dias. No entanto, essa revolta foi muito importante para a independência da Irlanda, que aconteceria em 1919. Já em agosto, vendo quão bem os russos estavam indo na ofensiva de Brusilov, a Romênia, que deu uma pausinha e deu uma olhada ali, porque eu achei que eu tava com a câmera errada. Estava fazendo um acordo secreto com os aliados, declara guerra à Áustria-Hungria. De início, eles vão bem e capturam alguns territórios na Transilvânia, já que eles tinham pegado os austro-húngaros de surpresa. Caraca. Mas em alguns capturaram o Conde Drácula, meses, os austro-húngaros, com a ajuda dos búlgaros e alemães, conseguem parar e até dominar boa parte da Romênia em pouco tempo. Em maio, na frente italiana, os austro-húngaros iniciam parecia que a Transilvânia não tava na Áustria-Hungria nessa época, não era parte da Romênia, isso é meio bizarro, né? uma ofensiva em Asiago, no qual de início eles foram muito bem. Porém, com o início da ofensiva de Brusilov no Oriente, os austro-húngaros não conseguiram prosseguir. Além disso, aconteceram mais batalhas no rio Isonzo. Já em novembro, usando os territórios que tinham conquistado dos russos... Não, cara, esse Império Austro-Húngaro, por mais que fosse muito grande, muito poderoso na época, como ele era uma união de povos, assim, muito diferentes um do outro, não são tão diferentes um do outro, assim, né? Mas são vários povos diferentes que formavam o Império Austro-Húngaro, né? Então, geralmente, quando rola esse tipo de coisa, você não tem uma união tão grande do país, assim, um esforço de guerra tão grande, imagina assim, vamos nos unir, o povo austro-húngaro, sabe? Tipo, nem faz sentido essa frase, né? Os alemães criam o Reino da Polônia, como forma de tentar ganhar apoio dos povos poloneses. Na Mesopotâmia, as forças britânicas que estavam cercadas em Kut acabaram se rendendo para os otomanos. Os russos tinham conseguido expulsar os otomanos da Pérsia. Porém, em junho, os otomanos fizeram uma segunda invasão e conseguiram chegar até a cidade de Hamadan. No entanto, os otomanos não conseguiram segurar por muito tempo e em dezembro foram expulsos novamente pelos britânicos e russos. Já nos Cáucasos, os otomanos perderam algumas batalhas importantes para os russos e tiveram que recuar bastante. No Sinai, os otomanos, agora com a ajuda dos alemães, tentam avançar mais uma vez, porém são novamente parados pelos britânicos. Além disso, os britânicos prometeram aos árabes a criação de Lawrence da Arábia, um grande, independente e unificado Estado árabe nesses territórios. Spoiler, não vai acontecer. Do Império Otomano. Isso caso os líderes árabes se revoltassem contra os otomanos. A revolta começou na região... Mas meteu a lábia grande, né, cara? Olha, é impressionante, né? Porque a gente sabe que isso aí vai ser a maior mentira de todas, inclusive...
muitas das tretas atuais aí é por causa dessas partições aí que o Império Britânico fez aí que não faz o menor sentido, né? Região de Hijaz, mas especificamente na cidade de Medina e na famosa cidade de Meca, que foi dominada pelos árabes. Uma das figuras icônicas dessa Não revolta... digo só na Arábia, eu digo também na África, que nem eu já citei em outros vídeos, que você tinha vários países, hoje em dia você tem vários países lá, que povos, tipo, povos que eram, entre aspas, assim, um povo, sabe? Um povo tá separado por fronteiras e povos que eram inimigos no passado estão juntados dentro de fronteiras, sabe? Uma parada bem assim, sabe? volta Uma foi loucura. Thomas Edward Lawrence, Oh, que ajudou Lawrence Honório da de Arábia. convencer os árabes, além de lutar lado a lado com eles. Thomas ficou conhecido como Lawrence da Arábia, e o maior impacto dessas revoltas foram nas linhas de trem Eu nunca vi esse filme clássico, eu gosto bastante desses filmes bem antigos, assim, anos 60, 70, mas eu nunca vi esse do Lawrence da Arábia ainda. região de Hijaz, Tem que ver um era dia. constantemente atacada pelos árabes. Isso atrapalhou os otomanos, que tiveram que deixar tropas vigiando e reparando as linhas de trem, além de que eles perderam bastante suprimentos que eles realmente necessitavam em outras frentes. Algo interessante é que ao mesmo tempo que os britânicos prometeram essas terras para os árabes, eles fizeram um tratado secreto com a França, no qual eles iriam dividir o Império Otomano entre eles. Opa! Além disso, em 1917, os britânicos iriam prometer a Palestina para os judeus, para assim conseguir apoio deles também. Tudo isso Isso daí. E o resto é história, né? O resto é pura. Ainda é história, ainda está se fazendo essa história. A gente vai ver nos próximos anos aí os desfechos de tudo isso, né, cara? Que seja pacífico, né? Mas eu não sou tão otimista. iniciaria conflitos que durariam até hoje. Em 1916, no leste da África, os britânicos mandaram reforços para tentar derrotar o exército de Lettow Beck. E isso era exatamente o que ele queria, atrapalhar os aliados, que poderiam usar esses homens em outras frentes. Ao longo de 1916, os aliados lançaram um ataque à colônia alemã de todas as direções. Mesmo assim, eles não foram capazes de capturar Lettow Beck e o seu exército. Na frente ocidental, Ele tentou meio que dar uma fuga nos caras, fazer eles perderem tempo. as batalhas de Somme e Verdun chegaram ao fim. Em Verdun, os franceses conseguiram segurar e Nossa, 50. Caraca, 300 mil contra 300 mil. Não, 300 mil baixas, né, cara? É assustador demais isso, mano. Meu Deus. expulsar os Loucura, alemães que estavam de ao ambos os redor da lados, é cidade. quase 1 milhão Já de baixas. em Somme, os aliados conseguiram conquistar alguns poucos quilômetros de terra, mas a um custo bem alto. Nossa, para os cara, dois. meu Deus, cara. 700 mil baixas dos britânicos e dos franceses, cara. 500 mil alemães, né? Os números são assustadores, né? Se você parar pra olhar número nesse tipo de guerra aí, Isso aqui ainda é pouco, né? Comparado com a segunda, eu acho, né, cara? Acho não, tenho certeza, cara. É só você viu o frente oriental da Segunda Guerra Mundial lá, isso aqui. Lados. Depois dessa derrota em Verdun, a Alemanha muda o comando do exército no ocidente, colocando o general Ludendorff e o comandante Hindenburg, responsáveis pelas grandes vitórias da Alemanha na frente oriental. Já em Que 1917, vai dar nome àquele dirigível, o maior dirigível da história lá, o Hindenburg, né? Fica a curiosidade aí. todo mundo estava cansado. A Grande Guerra se estendeu mais do que o esperado e alguns países já mostravam sinais de fraqueza. A Rússia já estava em uma situação ruim antes da guerra. Que jogo que é essa música? Já ouvi essa música. Com ela, o país quebrou de vez. Eles não tinham nem comida para alimentar o povo comum, Essa música de onde muito está? menos suprimentos para continuar lutando. que é. Sem falar que com as derrotas sucessivas na frente oriental, a moral do exército russo estava muito baixa. Com isso, o povo se revoltou contra o governo na Revolução Russa de fevereiro. O Tsar Nicolau II abdica do poder e a Rússia passou a ser controlada. Eu acho que ele não vai falar muito porque ele tem um vídeo sobre Revolução Russa, se vocês quiserem eu trago aí, né, cara? Eu não sou muito de falar de política e tal, mas eu acho que é interessante. História é legal de comentar, se quiserem eu trago um vídeo sobre Revolução Russa, eu acho que seria bem legal. Por um governo provisório, que fez a péssima escolha de continuar na guerra, o que deixou a população puta com eles também. Com isso, a popularidade do Partido Comunista subiu rapidamente, já que eles prometiam 3 coisas básicas: pão, paz e terra, que era basicamente resolver o problema da falta de comida, sair da Primeira Guerra Mundial e reforma agrária. Era basicamente tudo que o povo queria na época, né, cara? o que a grande maioria da população queria naquele momento. A Alemanha também não estava em uma situação muito boa, e ela sabia que não poderia ganhar uma guerra muito longa contra os aliados, já que eles tinham bem mais recursos. Então, a Alemanha resolveu voltar com o bloqueio da ilha da Grã-Bretanha. Mas me parece também que a Rússia tava numa guerra. É complicado, né? Porque não é como se a Rússia tivesse atacado a Alemanha, né? Parece que é a Alemanha que atacou, já não me lembro mais, mas tipo, é a Alemanha que atacou a Rússia, né, cara? Então eles tentaram só se defender, né, cara? Ela intensificou absurdamente Você vai simplesmente deixar? Você não tem muita escolha não ser entrar na guerra, ataques contra os navios, não importando se ele fosse de um país neutro ou não. Isso obviamente deixou vários países putaços com a Alemanha. Mas nos primeiros meses isso até que funcionou e o Reino Unido começou a sentir os efeitos do bloqueio.
Até o momento, os Estados Unidos conseguiram se manter fora da guerra, mesmo ficando claro que eles apoiavam os aliados, emprestando dinheiro e vendendo equipamentos. E assim, os aliados precisavam ganhar para que eles tivessem esse dinheiro de volta. Sem falar que a Alemanha afundou vários navios americanos nesse novo bloqueio do Reino Unido. Como se isso tudo não bastasse, os alemães aparentemente tentaram enviar um telegrama para o México, tentando convencê-los a atacar os Estados Unidos caso Que eles maluquice do caramba, né, cara? entrassem em guerra. Esse telegrama foi Isso sim teria sido uma história muito doida, né, aparentemente cara? interceptado pelo Reino Unido e mandado para os americanos, que ficaram putos e posteriormente declararam guerra à Alemanha. Claro. No entanto, os americanos só realmente fariam diferença Apareceu ali embaixo que Cuba também declarou, né? É muito bizarro, tipo, muito alienígena hoje em dia você imaginar Cuba e Estados Unidos tendo, assim, seguindo as mesmas visões, né? no ano seguinte, quando seus soldados chegariam em massa na Europa. Uma das grandes novidades da Primeira Guerra foi o uso de aviões em batalha. No início da guerra, eles eram usados apenas para observar e mapear as posições inimigas. Como os aviões eram muito limitados, eles não conseguiam carregar muito peso. Um dos primeiros países a utilizar um avião de combate foi a França. Mas em 1915, os alemães conseguiram criar um avião que tinha a hélice sincronizada com a metralhadora. Isso deu aos alemães uma grande vantagem e superioridade aérea, que durou até o início de 1916. A hélice, cara, isso é um bagulho muito bizarro, né? A hélice sincronizada com a metralhadora. Até hoje eu acho meio bizarro pensar que isso é possível, né, Eles cara? conseguiram construir aviões tão bons quanto. Mas para o fim da guerra, os aviões tinham evoluído. Mas ainda era um aviãozinho de papel, né, cara? Vamos ser sinceros, assim, o cara que tava ali dentro já sabia que tava ferrado por si só, né, cara? Imagina você ter que ficar em cima de um negócio desse aí voando, cara, tá louco, né? Bastante, podendo carregar mais armas e até bombardear posições inimigas. Os pilotos de aviões também ficaram famosos. Só que é bizarro que o bagulho nem se compara com o que vai ser na segunda, que é tipo pouco tempo depois, e óbvio, nem se compara com os aviões atuais, né, cara? Durante a guerra. Drones, O mais tal, famoso né? deles foi Manfred von Richthofen. Mas ainda assim é impressionante pensar que isso tudo foi desenvolvido em quanto tempo ali, né, cara? Nem 4 anos. Pilotava um triplano Barão vermelho e derrubou 80 aviões inimigos. Manfred viraria uma lenda conhecida como o Barão Vermelho. Infelizmente para os alemães, Manfred Acho que bizarro, não ele tem algum parentesco com a Suzane, não tem? Eu acho que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, mas eu já ouvi falando, não sei se era piada ou se era alguma coisa assim, mas eu já ouvi falar que tinha mesmo um parentesco por causa do sobrenome. acabou sendo abatido alguns meses antes do fim da guerra. Inclusive, ele foi enterrado pelos aliados com honra de estado. Além dos aviões, várias outras coisas evoluíram bastante durante esses poucos anos de guerra. Vários tipos de armas eram criados a todo momento. Rifles, granadas, lança-chamas e metralhadoras. Aquela granada bastão ali é a parada mais Primeira Guerra Mundial de todas, No início né, da cara? guerra, a maioria dos soldados usavam rifles, já que as metralhadoras eram bem grandes e pesadas. E durante a guerra, novos modelos mais leves e portáteis foram criados, incluindo submetralhadoras que foram muito importantes na fase final da guerra. E claro, não podemos esquecer dos tanques de guerra. Eles surgiram com a necessidade de um veículo blindado que pudesse andar sobre as terras devastadas. As terras, no Man's Land, né, cara, a fronteira entre as duas trincheiras, né, cara, ninguém era doido de levantar e tentar um avanço ali, então um tanque era algo muito apropriado, né. E sobre as trincheiras. Os primeiros protótipos eram basicamente um trator blindado, mas o primeiro tanque realmente usado em batalha foi o britânico Mark I, na Batalha do Somme. Porém, eles tiveram bastante problemas técnicos e seriam realmente úteis na fase final da guerra, principalmente com os novos modelos, como o Mark IV, por exemplo. Os franceses também desenvolveram seus próprios tanques, como o Schneider e o Saint-Chamond. Porém, os seus designs bem grandão. não eram dos melhores. Então, eu também percebi isso, ele é grande até demais, né, essa ponta dele aí, não tinha necessidade nenhuma disso, né. Então, em 1917, os franceses criaram o revolucionário Renault, Agora um tanque leve Renault? Caraca, não fazia ideia que tinha esse e nome. com torreta giratória. Esse tanque se saiu tão bem que foi usado até mesmo na Segunda Guerra Mundial. Assim que os alemães viram os tanques pela primeira vez, eles começaram a fazer os seus próprios tanques, criando o A7V Sturmpanzer. Esse daí tem uma cara de Primeira Guerra Mundial, né, cara? Você bate o olho assim, você já imagina que... No entanto, por falta de recursos, os alemães conseguiram criar apenas 20. Na verdade, era mais comum os alemães usarem tanques capturados dos aliados do que os seus próprios A7Vs. Existia também um protótipo de tanque russo, mas eu não vou falar sobre isso. Bom, voltando à guerra, a Alemanha... Acho que a Rússia não tava bem das pernas mesmo, né, cara? começou- Usaram o pneu de bike pra fazer o tanque. construir a linha Hindenburg, que seria uma área fortificada para os alemães se defenderem de maneira mais eficaz e evitar serem flanqueados pelos aliados. Em fevereiro, os alemães começaram a recuar e deixar as terras devastadas para os aliados. Na tentativa de quebrar a linha Hindenburg, os aliados tinham um plano.
Os britânicos iniciariam a Batalha de Arras como distração para os franceses lançarem a ofensiva de Nivelles. E apesar de capturar algumas posições alemãs, essas batalhas não conseguiram seus objetivos. E custaram olha o nível das baixas, né, cara? Que parada bizarra. E o que 5 mil russos estavam fazendo aqui, né, cara? Meu Deus. Bastante para os dois lados. A ofensiva de Nivelles foi vista pelos soldados franceses como desumana e suicida. Isso causou um motim no exército francês, que se recusava a aceitar qualquer ordem de ataque. O motim seria resolvido algum tempo depois com a saída do general Nivelle do comando do exército francês. Nos Alpes, aconteceram mais batalhas no rio Isonzo, o que deixou os italianos e austro-húngaros extremamente debilitados. No Oriente, os russos iniciam a sua última ofensiva da guerra, e ela falha miseravelmente. Muitos soldados russos começam a desertar em massa, vendo a situação... A Rússia ainda não era aquela Rússia, né? Que o Império Russo foi bem poderoso, né? Mas essa Rússia aí era a Rússia mais capenga de todas. No exército russo, os impérios centrais contra-atacam e facilmente conseguem recuperar boa parte do território que havia sido conquistado pelos russos. Mas ao norte... Dá pra se dizer que a Rússia é a França da Primeira Guerra Mundial? Tipo, o que a França foi na Segunda, a Rússia é a da Primeira? Acho que não, né? Porque a França realmente foi muito absurdo, né? Agora, a Rússia não chegou a ser capturada, por exemplo, Moscou, né? O que foi basicamente... Só que também é muito... acredito não, é óbvio que é muito mais difícil você capturar Moscou ali na posição geográfica da Alemanha, é muito mais difícil você capturar Moscou do que capturar... Paris, que é ali do lado, né, cara? Os alemães também capturam... Mas dá pra dizer que é o país, assim, que eu acho que mais fracassou, né? Tanto que isso gerou a Revolução Russa, né, cara? Importante cidade de Riga. E no mês seguinte, eles lançam a Operação Albion e capturam as ilhas do arquipélago de Moonsund. Nos Balcãs, os aliados começam uma ofensiva de primavera, que também não dá muito certo. E por falar nisso, a Grécia de Venizelos, com a ajuda dos aliados, colocou ainda mais... Se bem que os otomanos também só tomaram um pau nessa guerra também, né? Na Grécia de Constantino. Ocupando várias cidades e implementando um bloqueio naval no país. Isso fez com que a Grécia de Constantino passasse por bastante problemas, o que fez o rei Constantino I abdicar. O país foi reunificado e declarou guerra oficialmente aos Bem interessante, eu não fazia ideia de como tinha acabado a monarquia na Grécia, agora eu sei, e vocês também. As coisas estavam mais tranquilas na frente oriental. Aliás, já passou bastante, eu não olhei. Chegaram até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. Deixa tudo que vocês pensam aí nos comentários, que eu gosto muito de ler, acho muito interessante. E... deixa a indicação de qual o próximo vídeo vocês querem que eu traga. Claro, vou trazer o da Segunda Guerra Mundial, pode ter certeza. Mas fala se vocês querem da Revolução Russa, Revolução Francesa, que eu vou trazendo sim, porque, pô, muito legal, né, cara? Que vídeo fantástico. Os impérios centrais mandaram reforços para os Alpes, e depois da 12ª Batalha do rio Isonzo, também conhecida como Carporeto, os impérios centrais conseguiram quebrar a linha de defesa italiana, e eles foram obrigados a recuar até o rio Piave e pedir reforços para os britânicos e franceses. Os impérios centrais tentaram atravessar o rio Piave, porém foram parados pelos italianos, que conseguiram estabelecer uma boa defesa no Monte Grappa. No Sinai, os britânicos conseguem expulsar os otomanos da península, e em março eles tentam invadir a cidade de Gaza, mas falham. Tentam novamente e falham de novo. Até que em novembro eles finalmente conseguem capturar a cidade e iniciam uma ofensiva até a famosa cidade de Jerusalém, que eles conseguem capturar no finalzinho do ano. Além disso, durante o início de 1917, eu acho que Jerusalém foi tomada dos otomanos depois de quanto tempo, né, cara? Acho que desde que o Império Otomano surgiu quase, né, cara, que eles tinham tomado Jerusalém. De outros califados árabes. A flota árabe foi capaz de capturar quase toda a costa de Hijaz, e em julho eles capturam o importante porto de Aqaba, e posteriormente eles se juntariam aos britânicos nas ofensivas de 1918. Na Mesopotâmia, os britânicos conseguem capturar as cidades de Kut e... Bem legal, cara, porque olha, muitas vezes você vai ver um vídeo de Primeira Guerra Mundial e se foca 100% no fronte europeu, né, cara, sendo que a guerra é de fato mundial, né, não é tão mundial como vai ser a segunda, né, que vai ter no Japão. O Japão tá lá com suas guerras, eu acho que já tava nessas suas guerras, né, mas não é tão citado nesse momento, porque a invasão da China, que é o principal, acho que começa em 29, se eu não me engano, mas geralmente muita gente foca só no fronte europeu e, como eu falei, né, a guerra é mundial. E Bagdá, fazendo o Império Otomano recuar da Mesopotâmia. Nos Cáucasos, as coisas não mudaram muito. Os dois lados estavam sem a mínima condição de atacar, e em dezembro eles assinariam um armistício. Na África, os guerrilheiros também ficou os dois mais ferrados, ficaram no mesmo fronte um com o outro, né? Putz. O Império Otomano bizarro, né, cara? Já foi, de longe, acho que o mais ali no século XV, acho que no século XV, no século XVI também foi o Império da Europa, né?
os caras a serem temidos e agora só nabo, né? Vorbeck continuam firmes e fortes. Em novembro, eles deixam a colônia alemã e invadem Moçambique à procura de suprimentos. Na frente ocidental, os britânicos iniciam a terceira batalha de Ypres. Essa que foi a grande batalha de 1917, sendo também uma das que mais tiveram baixas em toda a guerra. Mas mesmo assim, os aliados não conseguiram uma vitória significativa e desistiram do ataque. Os aliados também tentam uma nova ofensiva. Resumo da Primeira Guerra Mundial, né? Tenta e não consegue. Em Cambrai. Essa que foi a primeira batalha com grande auxílio de tanques. Cara? Porém, mais uma vez, a batalha não deu em nada. A gente fala, cara, mas isso é horrível pra caramba, né, cara? Porque... não sei, cara. Eu penso às vezes assim, óbvio, na Segunda Guerra Mundial é um caso muito diferente. Eu não vou nem colocar como exemplo, né? Porque é óbvio que não é o que eu quero dizer. Mas às vezes, por exemplo, cara, numa guerra como... Não sei, cara, por exemplo... A Guerra do Paraguai mesmo, que um dia eu posso trazer um vídeo. Me parece que muito... Pô, quanto da população do Paraguai faleceu naquela guerra, morreu naquela guerra? Se o Paraguai tivesse se rendido de forma mais cedo, ou tivessem conseguido capturar o cara da forma mais rápida possível, a guerra teria sido pior, menos pior pro Paraguai, tá ligado? Às vezes você fica tanto nessa de não vai, e o negócio fica um moedor de carne, né, cara? Às vezes é melhor mesmo você perder a guerra, que às vezes com o tempo, enfim... A gente sabe que, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial ninguém era bonzinho. Na Segunda é óbvio que vai ter um vilão bem claro, né? Mas na Primeira Guerra Mundial tinha óbvio que... Eu acho que na Primeira Guerra Mundial ninguém era bonzinho aí, né, cara? Destruídos pelas artilharias alemãs. Lembra que a Alemanha tinha afundado vários navios de países neutros? Bom, o Brasil teve vários navios afundados, o que deixou a população brasileira furiosa, fazendo o Brasil declarar guerra à Alemanha. No entanto, o papel do Brasil na guerra foi bem pouco. Eles mandaram médicos para a França e patrulharam os mares. Mas, em uma dessas patrulhas, que aconteceu aqui em Gibraltar, um brasileiro pensou ter visto um temido submarino alemão. Pegou a metralhadora e abriu fogo. Porém, a água começou a ficar vermelha e a tripulação viu que tinham matado um bando de toninhas. E essa foi a famosa e importante Batalha das Toninhas. Além do Brasil, vários outros países declararam guerra à Alemanha, por esses mesmos motivos, incluindo a China, que esses mesmos motivos, igual Doninhas, ajudou bastante com mão de obra. Em novembro, os bolcheviques conseguem derrubar o governo provisório russo, iniciando a Revolução de Outubro, esse que é o início do governo comunista na Rússia. Em dezembro, eles assinam um armistício com os impérios centrais, porém a paz não chegaria na Rússia, já que essa revolução causou a Guerra Civil Russa entre os a Rússia teve que sair da Primeira Guerra Mundial porque ela estava vivendo sua própria guerra interna, vermelhos, né, e os brancos, que duraria até 1923, e seria uma das mais sangrentas guerras civis. Cara, é bem interessante, o que eu falo pra vocês, eu não entendo tanto assim de Revolução Russa não, sabia? Eu realmente não tenho tanto conhecimento, então acho que seria bem legal trazer um vídeo sobre. Da história. No entanto, isso não é assunto para esse vídeo. No início do ano seguinte, os alemães e russos assinam o Tratado de Brest. Por exemplo, às vezes a gente tem na mente assim que basicamente tiraram o Czar, subiu a União Soviética e é isso, tá ligado? Tu trocou a bandeira. Mas não, foram 5 anos de guerra, igual apareceu ali em cima, né, cara? Litovsk, sendo essa a saída oficial da Rússia da Primeira Guerra Mundial, em troca de todos esses territórios. Nossa. Alguns foram ocupados pelos alemães. Mas assim, né, comparado ao que é o tamanho da Rússia e da União Soviética, que era maior ainda nessa época, né, isso aí é o quê? 1%. Outros viraram estados fantoches. Neste meio tempo, a Finlândia tinha declarado independência da Rússia, só que alguns pró-bolcheviques estavam querendo fazer uma revolução no país também. Então, em sinal de amizade, Guilherme II manda soldados para ajudar os finlandeses anti-bolcheviques. E eles conseguem capturar a capital, Helsinki. Ainda aconteceu... Os soviéticos nunca se deram bem na Finlândia, né? Isso daí a gente vai ver. Não sei se ele tem um vídeo sobre a Guerra de Inverno. Algumas poucas batalhas dos impérios centrais contra a Legião Tchecoslovaca e contra alguns poloneses. Fora isso, a guerra tinha completamente acabado na frente oriental. Nos Cáucasos, os otomanos começaram a recuperar os seus territórios e ocupar vários países que surgiram com a queda do Império Russo, incluindo a Geórgia e a Armênia. Agora, sem a Rússia no Oriente, a Alemanha começou a mover suas tropas para o Ocidente, e ela sabia que precisava ganhar dos aliados o mais rápido possível, principalmente por causa dos reforços americanos que estavam prestes a chegar. Sendo assim, a Alemanha inicia a Batalha do Kaiser, também conhecida como Ofensiva de Ludendorff. A primeira fase da ofensiva foi a Operação Michael. Basicamente, os alemães queriam cortar o exército britânico dos franceses, e de início eles conseguiram avançar bastante. No entanto, o plano não foi bem sucedido, já que eles foram parados perto da cidade de Amiens. Então, os alemães iniciam a Operação Georgette e começam a atacar no norte, perto de Ypres.
Porém, mais uma vez, os britânicos conseguiram modificaram o plano aí pra basicamente segurar o avanço alemão. Não consigo cercar eles, então vou atacar eles direto, né? Enfim. Depois disso, os alemães atacam os franceses na Operação Blue Chaillot. Os alemães conseguem quebrar a linha francesa e eles avançam até o rio Marne, onde são novamente parados. Com esse avanço, os alemães começaram a bombardear Paris com as suas novas artilharias. Chegou perto, hein? Vocês viram ali? Chegou perto pra caramba, né, cara? E os franceses já estavam se preparando para mudar. E aqui eu acho que diferente da Segunda Guerra Mundial, que a França vai se render muito rapidamente, aqui no caso, se a Alemanha... Só que, tipo assim, a Alemanha derrotou a França e a guerra continuou, obviamente, né? E tudo mais. Só que contra os britânicos e depois contra os russos, né? Mas eu acho que aqui na Primeira Guerra Mundial, se a Alemanha tivesse derrotado a França e chegado até Paris, cara, eu acredito, eu não sei, podem deixar nos comentários, mas eu acho que... Será que a guerra não teria acabado, né? Eu tô confabulando. Será que a guerra teria acabado? Pra que lado? Porque, por exemplo, se isso tivesse acontecido, a gente sabe que nada do que aconteceu, o Partido Nacional Socialista, né, por exemplo, não teria subido ao poder na Alemanha, com certeza, na verdade, né, não teria subido ao poder, e nada do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial teria acontecido. Às vezes a gente pensa muito assim, né, como seria o mundo se a Alemanha tivesse vencido na Segunda, né? Seria, óbvio, um mundo horrível. Só que tem vários vídeos sobre isso, né? Até o Castanhari tem um vídeo sobre isso. Mas e na primeira, né? E se a Alemanha tivesse ganhado a Primeira Guerra Mundial? Como teria sido o mundo, né? Isso sim é uma ideia, acho que até mais interessante de se pensar, né, cara? Realmente, olha... Eu não faço ideia, cara. Governo para outra cidade. Felizmente para os aliados, né? Eles conseguiram parar o avanço alemão. Neste ponto da guerra, vários soldados americanos já estavam chegando ao campo de batalha. Eles eram inexperientes, porém estavam totalmente descansados, ao contrário dos franceses e britânicos. Isso piorou a situação dos alemães, que agora iniciam a quarta fase da ofensiva, na Operação Gneisenau. E apesar de avançar alguns quilômetros, eles não conseguiram quebrar a linha. Como que era o nome? Da Operação Gneisenau. Que nome interessante, né? Apesar de avançar alguns quilômetros, eles não conseguiram quebrar a linha dos aliados. Né? Mesmo assim, eles ainda tentam uma última ofensiva para tentar atravessar o rio Marne, na Operação Friedensturm, que também não deu muito certo. A ofensiva de Ludendorff, apesar dos ganhos territoriais, foi um desastre que acabou com os últimos recursos do Império Alemão. Os soldados estavam completamente exaustos e sem suprimentos, e os territórios que os alemães conquistaram estavam totalmente devastados e sem condições de montar uma boa defesa. Nos Alpes, os austro-húngaros tentam quebrar a linha de defesa italiana na Batalha do Rio Piave, porém falham miseravelmente. Neste ponto da guerra, a Áustria-Hungria estava tão acabada e sem suprimento quanto a Alemanha. Nos Cáucasos, os otomanos invadem a Armênia e boa parte do Azerbaijão. Eles enfrentam alguma resistência contra o exército branco e contra os aliados, mas conseguem capturar a importante cidade petrolífera de Baku. Na Palestina, os britânicos começam a conquistar várias cidades importantes. Porque assim também, né? Os otomanos avançaram onde ali, coitado do Azerbaijão e dos caras ali, né, cara? E se preparam para uma última ofensiva contra os otomanos. Na frente ocidental, vendo o quão cansados os alemães estavam depois da ofensiva de Ludendorff, os aliados contra-atacam na ofensiva dos 100 dias. Nossa! Nesse ponto da guerra, os aliados estavam com mais homens, equipamentos, tanques e superioridade aérea, o que fez com que os alemães voltassem novamente para a linha Hindenburg. E em setembro, os aliados iniciam uma ofensiva para quebrar a linha Hindenburg, e em pouco tempo, a linha de defesa alemã é quebrada, e os alemães começam a abandonar suas posições na França. Neste ponto da guerra, os impérios centrais estavam no seu limite. Né? Nos Balcãs, os aliados iniciam a ofensiva de Vardar e conseguem quebrar a linha de defesa búlgara. Vendo que não conseguiriam segurar o avanço dos aliados, os búlgaros assinam um armistício. Isso que eu ia falar, no Oriente cara. Médio, quem for esperto aí agora nesse fim aí vai tentar assinar um armistício aí. Vai tentar jogar um verde pra ver se os caras aceitam, porque senão vai perder tudo, né, cara? Os aliados iniciam sua última grande ofensiva contra os otomanos e conseguem capturar as cidades de Damascus e posteriormente todo o Oriente, Alepo. Né? Esse foi o fim do Império Otomano. Vai ficar só a Turquia, né? Vai ficar só, basicamente, a região da Turquia, né? 5 dias depois, eles assinam um armistício. E vai virar Turquia agora, também, sem a né? Bulgária... Acabou. Adeus, Império Otomano. Para protegendo o sul, os austro-húngaros ficaram em uma situação difícil. Para piorar, os italianos iniciam a Batalha de Vittorio Veneto e conseguem uma vitória devastadora em cima dos austro-húngaros. Esse foi o fim do Império Austro-Húngaro. E em 3 de novembro, eles assinam um armistício. Agora só faltava a Alemanha, que não estava mais... O Império Austro-Húngaro era um bagulho gigante, né, cara? Muito bizarro. Esse Império é uma das paradas mais aleatórias da história, né, cara? Conseguindo segurar o avanço dos aliados. As coisas ficaram tão tensas que o país colapsou e entrou em revolução. Inclusive, uma revolução comunista aconteceu na Baviera. A marinha e o exército deixaram de ser leais ao Kaiser, então ele abdicou e foi para a Holanda.
A Alemanha virou uma república e no dia 11 do mês 11, às 11 horas, a Alemanha se rende. O trem. Esse trem aí vai ter história ainda, né, cara? Infelizmente. Dando fim à guerra. Lembra do Lettow Vorbeck? Bom, ele tinha ido para Moçambique, voltou para Tanzânia... Pra quem não sabe, imagino que a maioria de pessoas que se interessem nesse vídeo já viu o vídeo da Segunda Guerra, que eu acredito que ele deve citar, e já deve ter um conhecimento assim, né? Esse trem que os alemães vão assinar o tratado de rendição é o mesmo trem que os franceses vão assinar o tratado de rendição na Segunda Guerra, né? E depois foi para a Zâmbia, onde recebeu a notícia que a Alemanha tinha se rendido. A mesma coisa aconteceu com os alemães, que estavam nas florestas da Nova Guiné, e com os otomanos, que Que guerra aleatória, lá no meio da Nova Guiné, os caras estavam guerreando, cercados né, em Medina. Na Europa, os poloneses se revoltam contra os alemães e capturam alguns territórios. Os impérios centrais começam a ser ocupados. Olha o corredor polonês se formando aqui, né, cara? E o tratado de paz viria em alguns meses. Na Bulgária foi imposto o tratado de Neuilly-sur-Seine. Basicamente, eles perderam todos os territórios que anexaram durante a guerra, além de perder territórios para a Grécia e para o novo reino da Iugoslávia. Engraçado isso, que a Bulgária era um país bem maior, né? Até historicamente, né? Ele tem uma grande importância, a Bulgária, né? Se não me engano, até o próprio líder da Bulgária era chamado de czar também, até mais antigamente. Não sei se nessa época ainda era. Mas, e aqui no fim da... Bom, a Primeira Guerra Mundial é uma parada muito doida, que ela é o fim de vários impérios que foram bem, assim, importantes na história, né? A própria Bulgária, o Império Otomano, óbvio. Só faltava o Sacro Império ainda existir, né? Que seria algo muito doido, né? Se ainda existisse durante essa época, quando já tinha caído lá pro Napoleão 100 anos atrás, né? Que é basicamente a união da Sérvia com outros povos eslavos. No entanto, os búlgaros conseguiram um pedacinho de território. Império Russo, né, também, tipo, vários impérios que estavam anos, tipo, destruiu totalmente o status quo da Europa, né? E muito por causa disso que vai gerar a Segunda Guerra, né, cara? Não só a Segunda Guerra, como vários outros conflitos que vão gerar depois com o fim da União Soviética. Tipo assim, se a gente fala hoje em dia, né, cara, que o nosso mundo atual é uma herança da Segunda Guerra Mundial, e a gente pode falar que a Segunda Guerra Mundial é uma herança da Primeira, na verdade, o nosso mundo, na verdade, é uma grande herança da Primeira Guerra Mundial, né, cara? É o neto da Primeira Guerra Mundial, né? Se a Segunda Guerra Mundial é o pai do mundo atual, a Primeira Guerra é o avô, né, cara? Dos otomanos. E por falar em otomanos, boa parte do Império Otomano foi dividido entre os aliados, e algumas regiões iriam virar zonas de influência. No entanto, os nacionalistas turcos ficaram putos e se revoltaram, nascendo assim a República da Turquia, e eles iriam conseguir recuperar alguns de seus territórios na Guerra de Independência Turca. Já o Império Austro-Húngaro se fragmentou em vários. A Áustria e a Hungria foram separadas e tiveram que reconhecer a independência da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. A Hungria, que era enorme, foi extremamente reduzida e perdeu a região da Transilvânia para a Romênia, que basicamente duplicou seu tamanho. A Itália, apesar de ganhar alguns territórios, incluindo o Tirol do Sul, que era uma parte cheia de austríacos, ficou decepcionada com os ganhos que obteve com a guerra. E por último temos... Será que ela obtém esse território até hoje? Hoje em dia eu não lembro da Itália ter essa península aqui nesse canto aqui. Tratado de Versalhes, que foi imposto na Alemanha. Eles basicamente perderam todas as suas colônias, que foram divididas entre os britânicos, franceses e japoneses. A cidade de Qingdao foi dada para os japoneses, o que deixou os chineses putaços. Na Europa, a Alemanha perdeu territórios para a França, Bélgica, Dinamarca, Tchecoslováquia, Lituânia e Polônia, que acabou separando a Prússia Oriental do resto do país. Também foram criadas... Só que isso é muito doido, né, cara? Porque a Alemanha, olha o tamanho que era a Alemanha nessa época. E depois, na segunda, vai se ter muito, no discurso, eu imagino, que vai se ter muito, tipo assim, de recuperar os territórios e tudo mais, sendo que no final a Alemanha vai ficar muito menor do que isso, né? Vamos cortar a Alemanha aqui, né, se não me engano. Enfim, as cidades bizarro, livres, né? de Danzig e Saarland. Além disso, a região da Renânia seria desmilitarizada e ficaria sendo ocupada pelos franceses por um bom tempo. O Tratado de Versalhes basicamente dizia que a Alemanha foi a grande culpada da guerra, e eles tiveram que pagar bilhões de reparação para os aliados. A Alemanha também teria que limitar o número... E se for ver, cara, na Primeira Guerra Mundial, não sei se foi mesmo, porque todo mundo declarou guerra, todo mundo, né? Tava todo mundo esperando alguma coisa, né? Se a Alemanha tivesse ganhado a Primeira Guerra, provavelmente teria feito a mesma coisa com os franceses, só que dito que, tipo, imposto um outro tratado aos franceses, né? O que teria acontecido? Aí já não sei, mano. Deixa nos comentários se se souberem. Obviamente quebrou a Alemanha, que passou por momentos difíceis. Sem falar que, como a guerra não chegou em território alemão, muitos alemães começaram a achar que o país não perdeu em campo de batalha. Isso é outro discurso, né? Vão colocar muita culpa nos militares, né? Colocar que eles abandonaram, que são traidores, né? Isso vai rolar muito. Mas sim traído pelos seus políticos. Isso seria muito... É o contrário, perdão. Os militares que vão ficar bravos com os políticos, né? Falando que os políticos são traidores, né? Eu falei besteira. Importante na ascensão do
Partido Nacional Socialista, alguns anos depois. Durante esse tempo, também foi criado a Liga das Nações, que é tipo uma versão beta da ONU. Essa liga foi feita para tentar evitar que outra guerra do tipo acontecesse. Até ele deu risada, né? Não funcionou. No fim, a guerra que deveria acabar com todas as guerras, ironicamente gerou várias outras guerras e mudou o mundo para sempre. Até porque, cara, tipo assim, é só você olhar o mapa mapa da Europa e você vê, né, cara, que tá tudo errado aqui, né, cara? Tá, tipo assim, tem vários povos unidos ainda que vão se desunir depois, a Iugoslávia, Tchecoslováquia, ficou muita coisa assim, acabou aí, ficou muita coisa que não se resolveu. Os caras falam assim que era guerra por todas as guerras, mas não acabou com os motivos de guerras, né, cara? Óbvio, tem muita coisa aí que vai ser cara, toda guerra é injustificada, né? Mas que nem eu digo assim, que não se foi feito assim, tipo, teve muita coisa que foi tudo errado, né, cara? Várias outras guerras e mudou o mundo para sempre. Nossa, que assustador, cara. Olha esses números. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer ao Cook, Branca, Todinho, João Neves, Giovanni Machero, Topzera, Sky, Dragon Dex, Ian Barbosa, Rafa Garcia, Michele, Panda Soviet, Henrique, Gustavo Filho, É isso, né, gente? Muito legal, cara. Gostei demais. Acho que foi realmente muito interessante esses vídeos. Os dois aí. Deixem nos comentários se vocês acharam de tudo isso. Deixem qual vocês querem que seja o próximo. Com certeza vão falar a segunda, né? Mas deixem aí qual depois da segunda vocês querem que eu traga, tá bom? Então deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.